Começa agora o programa Tempos de Refrigério, com o apóstolo Alberto Pires. Bom dia, queridos, graça e paz, bem-vindos ao nosso programa de hoje, Tempos de Refrigério. Bom, queridos, hoje eu quero falar com vocês um texto que está em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 15 em diante, tá bom? Efésios, carta de Paulo à igreja de Efésios, capítulo 5, de Éfeso, né? Os irmãos de Efésios, capítulo 5, versículos 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Versículo 16 diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Deixa eu ver quem mais está aqui. Irmã Ruth Regina, beijo, querida, Deus te abençoe. Rosana, bom dia, graça e paz. Tudo bem, querida? Amém. Deixa eu ver quem mais aí está com a gente, que ainda não fez a sua saudação, seu comentário, coloca aí, e nós vamos já entrar na reflexão, tá bom? Então, estou lendo Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17, que diz: Portanto, vede prudentemente como andais, né? Andar de forma diligente, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Esse é um texto que fala justamente sobre a gente aproveitar, né, a oportunidade que nós temos dentro do tempo que Deus nos concede, identificando a importância, o valor do tempo de nós fazermos bom uso em relação ao nosso tempo. Há um texto em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, né, que tem tudo a ver com isso, onde Paulo diz: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Amém? Quando nós falamos de tempo na Bíblia, existem algumas palavras que trazem um sentido diferente, né, um significado diferente em relação ao tempo. As duas palavras mais comuns, né, que são mais conhecidas, é a palavra cronos e a palavra kairos. Ambas vêm do grego e que significam tempo, porém com uma certa distinção. Quando nós falamos, por exemplo, do cronos, né, do tempo cronos, a palavra cronos é uma palavra que está relacionada ao tempo decorrido, né? Da onde nós temos o cronômetro, né? Daí vem o relógio, né? Então fala justamente do tempo corrido. Mas a outra palavra, né, a palavra kairos, é a palavra que fala sobre um tempo dentro do tempo, ou seja, um tempo oportuno. Então, para exemplificar isso, eu gosto muito de usar as duas figuras, né, do relógio e a bússola. Então, quando eu falo sobre Cronos, eu sempre lembro do relógio, a figura do relógio, né? E quando eu falo do tempo Kairos, eu falo, né, uso a figura da bússola, porque aponta para a direção, né? E é justamente aqui nessas duas coisas, né, nessas duas palavras, Kairos e Cronos, né, tempo oportuno e o tempo decorrido, a duração, né, de um acontecimento, nós temos aí a diferença entre de fato existir e viver, segundo o texto que nós acabamos de ler aqui, né, onde Paulo está falando sobre nós caminharmos, né, procedermos de uma forma prudente. Né, quando está falando do andar de uma pessoa, está falando, né, do seu comportamento, das suas atitudes, né, do seu proceder. Então Paulo está dizendo que nós devemos, né, proceder de uma maneira prudente, diligente, né, e não de uma forma tola. E como nós fazemos isso? Aproveitando o tempo, né, identificando o tempo e fazendo uso de uma maneira sábia do tempo. Então Paulo usa a palavra remindo o tempo, né? A palavra remir significa basicamente comprar de volta, né? Resgatar. Então parece que muitas vezes nós somos escravos do tempo.
Parece que o tempo se torna senhor das nossas vidas, né? E não temos controle sobre o tempo, e o tempo passa a ter controle sobre nós. Porém, Paulo diz exatamente o contrário, que nós que somos do Senhor, nós podemos caminhar de uma maneira sábia, fazendo uso, né, sábio do tempo, aproveitando as oportunidades, compreendendo qual é a vontade de Deus e vivendo a vontade de Deus. Então aqui está a diferença entre existir e viver. Há muitas pessoas que estão simplesmente existindo, porém Deus não nos fez para que a vida, né, nos levasse, né? Lembra daquela música que o cantor dizia, né, deixa a vida me levar, vida leva eu? Esse, na verdade, não é o propósito de Deus para nossas vidas, né? Felizmente, muitos acabam deixando a vida passar. E nós não fomos criados simplesmente para manter a vida, né? Nós somos criados para vivê-la em plenitude. Foi esse o propósito da vinda de Jesus. Ele mesmo diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, né? Ou seja, viver perfeitamente dirigido por Deus para o cumprimento do propósito da nossa existência. Então aqui está a diferença. E é muito importante a gente colocar a bússola sobre o relógio, né? Por que a bússola sobre o relógio? Porque a bússola fala da direção, né? Da rota, do destino. O relógio marca o tempo, né? O Cronos, né, marca a quantidade, enquanto que o Kairos marca a qualidade da nossa vida, né? Não basta apenas estarmos vivendo no tempo, nós queremos viver de uma maneira plena, nós queremos viver de uma maneira que cumpra o propósito e que traga de fato significância para nossas vidas, não é verdade? E isso Paulo diz que é possível, né? Se nós aprendermos a remir o tempo, a comprar de volta o tempo, né? A fazermos uso de uma maneira sábia, né? E de que forma? Buscando compreender a cada dia qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus, e assim nós vamos aproveitar o tempo, nós vamos aproveitar as oportunidades. Então, mais uma vez eu digo, o Cronos, né? O tempo Cronos marca a quantidade, enquanto que o Kairos marca a qualidade, né? O tempo Cronos fala do tempo em si, né? Do relógio, mas o tempo Kairos fala da bússola, da direção, da rota, do destino. Então é aqui onde justamente nós podemos, né, entender que ambos são importantes, tanto o tempo Kairos como também o tempo Cronos. Embora ambos sejam importantes, a bússola deve preceder o relógio. E uma vez que o nosso destino final é muito mais importante do que o tempo que nós levamos para alcançá-lo, para atingi-lo. Então, o relógio basicamente representa os compromissos, né, os cronogramas, as atividades, como você gerencia o tempo, isso é importante. Porém, a bússola representa a sua missão de vida, né? A direção que você tem, os valores que você traz na sua vida, o que considera de fato muito mais importante. Então é aqui onde a gente aprende, quando a gente vai vivendo debaixo de uma direção, e não simplesmente, sabe, pelo tempo, mas a gente tem uma direção precisa de Deus nas nossas vidas, né? Buscamos compreender a vontade do Senhor e dessa forma, então, nós podemos resgatar o tempo, nós podemos usar, administrar o tempo de uma maneira sábia. Dessa forma, então, a gente coloca foco nas prioridades. Amém? E não nas coisas simplesmente que são urgentes nas nossas vidas. Essa é a grande diferença entre existir e viver. Uma pessoa que simplesmente está existindo, ela está vivendo em função das urgências, né? Ela está sempre no piloto automático, correndo atrás das urgências, porque estão todo o tempo colocando demanda, né, impondo demanda sobre a pessoa, e ela não sente, né, no controle da sua vida. Diferente da pessoa que estabelece prioridades e vive de acordo com essas prioridades. Então essa pessoa está administrando o seu tempo, né? Ela não está sendo dirigida ou impelida, né, pelas urgências, mas ela é direcionada de acordo com um propósito em função das prioridades que ela estabelece. Então, enquanto que o relógio representa, né, os compromissos, né, as atividades, o nosso cronograma, o gerenciamento do tempo, a bússola fala justamente o que nós vamos fazer no tempo que nos é dado, né? Representa então a direção e a missão que nós temos para nossas vidas, amém? Então muitas pessoas às vezes têm esse sentimento de que estão apenas existindo e não de fato vivendo, né? Então, para viver significativamente, de acordo com a palavra de Deus, né, nós devemos conduzir as nossas vidas de acordo com o propósito divino, né? Acima do aspecto do tempo, acima do aspecto cronológico. Se nós guiarmos bem a nossa vida, né, debaixo da missão que Deus nos deu,
estaremos precisamente no centro da vontade de Deus, né? E acabamos, dessa forma, fazendo uso de uma maneira sábia do tempo. Muitos utilizam mal o tempo, né? Por isso é que Paulo está falando aqui para nós não vivermos de uma maneira insensata, mas com diligência, buscando a vontade de Deus, né? Remindo o tempo e aproveitando cada oportunidade que nos é dada. Então, por quê? Porque utilizamos muitas vezes mal o tempo, né? Fazemos mau uso do tempo. E uma coisa que você percebe que nós somos iguais é o tempo, né? O mesmo tempo que eu tenho é o mesmo tempo que você tem, né? Então, muitos utilizam mal o tempo, porque justamente não estão dirigidos por uma prioridade e por um propósito. Então, cada minuto da sua vida é um presente de Deus, amém? Cada minuto da sua vida é uma dádiva divina, por isso você não deve desperdiçá-lo, né? Gastando mal, usando mal. Você sabe que a nossa sociedade, infelizmente, ela vive em torno do Cronos, né? Ela gira toda em torno do Cronos, do relógio, né? Por isso que muitas pessoas dizem, se eu tivesse mais tempo, né, poderia melhorar, poderia fazer mais coisas, ser mais produtivo, né? Porém, tenho coisas urgentes para fazer, mas não consigo me sobrar tempo para aquelas que eu quero. Então, na verdade, elas estão sacrificando o importante no altar do urgente, né? Então, fazemos muitas coisas urgentes, porém, não aquelas que são de fato importantes. Então, as coisas que nós não podemos delegar a outras pessoas, ou simplesmente não podemos ficar postergando, deixando para amanhã, ok? Há coisas que nós temos que priorizar nas nossas vidas. Então, aproveitar a tua vida é você fazer um bom uso do teu tempo de acordo com as prioridades que você tem estabelecido na sua vida. Então, dirigindo-se, né, debaixo do propósito de Deus, né, para o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Dessa forma, você se torna muito mais proativo, né, e não reativo. Né? Proativo é aquela pessoa que ela tem o controle, ela não fica dependendo, né, das circunstâncias, ela não fica dependendo dos estados externos, né, ou do seu humor, mas ela é direcionada de acordo com as suas prioridades. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Nós, como filhos de Deus, né, sabemos que nós nascemos debaixo de um propósito e que o propósito de Deus para nossas vidas ele se cumpre dentro do tempo Cronos, porém é muito importante que o nosso tempo Cronos, ou seja, né, a nossa agenda, né, os nossos compromissos, esteja pautado, esteja respaldado pela bússola de Deus às nossas vidas, né, pela direção que Ele tem para as nossas vidas. Então, não importa quão rápido você seja, quão veloz você seja, se você está indo na direção errada. Né? Faz sentido o que eu estou te falando? Então, se eu estou numa direção errada, não importa quanto tempo eu esteja levando aí, o importante é estar na direção certa. E aí o tempo já passa a ser, né, um servo e não um senhor da sua vida. Por quê? Porque você está dirigido por prioridades. E prioridades porque você sabe que a tua vida tem um propósito, que a tua existência tem um propósito. Né? Então Paulo diz assim, procure compreender qual é a vontade de Deus. Então isso significa que a vontade de Deus é acessível. Amém? Que nós podemos identificar, que nós podemos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Se nós propormos no nosso coração buscar a vontade de Deus para nossas vidas e vivê-la, então de fato o Senhor vai revelar essa direção para nossas vidas. E aí então nós podemos administrar o nosso tempo, nós podemos gerenciar o nosso tempo de acordo com a direção que Deus nos dá, né? Com essa bússola. Amém, queridos? Espero que faça sentido essa palavra para você, né? Então, nós devemos planejar as nossas vidas de acordo com aquilo que de fato é mais importante, aquilo que é de fato prioridade. Salmo capítulo 90, né, Davi declara assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar um coração sábio. Contar os nossos dias basicamente significa calcular, contabilizar, mas também significa considerar, ponderar, levar em conta, valorizar. Amém? Valorizar. Por exemplo, hoje, né? Sei que você tem bastante compromissos, sei que você tem bastante coisas para fazer. Porém, se você não colocar as prioridades, de direcionar a sua vida de acordo com essas prioridades, você vai ver, o tempo vai passar, você vai correr de um lado para o outro, você vai fazer muitas coisas e de repente, quando você chega no final do teu dia,
parece que o dia voou e você não fez absolutamente nada. Quer dizer, você fez, porém muitas vezes o que você fez não está alinhado com as prioridades que você tem no seu coração. Por isso é muito importante você, né, como servo de Deus, como filho de Deus, compreender a vontade de Deus para a sua vida. E uma vez que você compreende essa vontade, que você possa organizar o seu dia, que você possa organizar a sua agenda de acordo com essa direção. Porque aí você consegue, de fato, estabelecer prioridade. Para nós, por exemplo, a maior prioridade é buscar o reino de Deus, né, e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é priorizar Deus em todas as coisas de nossas vidas, né? É colocar a vontade de Deus e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, por exemplo, quando eu vou preparar o meu dia, a agenda do meu dia, eu já penso em termos dessa prioridade, né? Vou colocar Deus em primeiro, né? A minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Deus, né? A palavra de Deus no meu coração. Então, isso eu não posso simplesmente esperar que aconteça, né? Eu tenho que tomar essa decisão, né? E colocar isso sobre a minha vida para que eu possa, então, tomar decisões que estejam alinhadas com essa prioridade. Porque se eu simplesmente ficar esperando as coisas acontecer, o que é prioritário não acontece. O que acontece é a urgência. E normalmente a urgência, ela vem como consequência, na maioria das vezes, porque nós negligenciamos algumas coisas que são de fato importantes, algumas coisas que de fato são prioritárias nas nossas vidas. Então, muitas das nossas urgências, não todas, mas uma boa parte das nossas urgências, elas acontecem em função justamente de nós termos negligenciado aquilo que de fato é prioridade nas nossas vidas. Ok? Muitas vezes acontece, né? Urgências inesperadas, né? Por conta das circunstâncias, da força das circunstâncias. Mas muitas vezes algumas urgências das nossas vidas, elas acontecem em função justamente de nós termos negligenciado aquilo que é de fato prioridade, né? Planejamento, né? Por exemplo, né? Organizar as coisas, né? Dedicar tempo, né? Investir tempo nos relacionamentos que são importantes para nós. Então, por exemplo, né, na vida conjugal, o marido, a esposa, né, investindo tempo de qualidade, né, tempo kairos, né, não é tempo cronos apenas, passar tempo por passar, mas é você, sabe, usar o tempo com qualidade, né, para que de fato esse casamento, essa união, né, esse matrimônio não venha sofrer urgências em função justamente da negligência da prioridade, né, do cuidado em relação à tua saúde, né, em relação à vida espiritual, em relação à vida financeira. Então, se nós estabelecemos as prioridades, né, e pautarmos a nossa agenda de acordo com essas prioridades, então você vai sentir, né, muito mais sobre o controle das coisas. Não quer dizer que a gente tenha o controle de todas as coisas. Na maior parte das vezes, não. Porém, o que acontece é que nós não vamos estar sendo impelidos, né? Nós não vamos estar sendo reativos, mas, enfim, nós estamos dando um direcionamento para nossas vidas, né? Então, há uma direção, e isso é fruto justamente da palavra que Deus tem liberado sobre a tua vida. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu compartilho com vocês no dia de hoje. Né? Coloque a bússola sobre o relógio, ou seja, o tempo kairos, o tempo oportuno de Deus, né? Sobre o teu tempo cronos, que o teu tempo cronos de fato esteja alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida, estabelecendo as prioridades corretas em nome do Senhor Jesus, tá bom? O que é importante para você? Né? O que é mais importante para você? Então, se você parar agora, não sei como é que está aí teu tempo, mas se você parar nesse momento e fazer uma reflexão profunda, né, do que realmente importa para você, o que de fato é mais importante para você. Então você tem dedicado tempo de qualidade a, de fato, aquilo que é mais importante para você, ou simplesmente você vive essa incongruência, né? Você tem coisas que são importantes, porém você não dedica tempo, você não põe na sua agenda, né? Você não prioriza essas coisas. Então você vai se sentir sempre, né, dividido, sempre, né, reativo nas circunstâncias. Então hoje essa é a palavra. Defina as suas prioridades. E uma vez que as tuas prioridades estão definidas, organiza a tua agenda, organiza o teu tempo de acordo com essas prioridades. Sabe, quando você termina o seu dia, quando você conclui o seu dia, há um senso de realização. Há um senso de cumprimento, porque você fez de fato aquilo que você tinha que fazer.
né? E aquilo que você de fato considerou debaixo de uma direção do Espírito Santo, o que era prioridade para a sua vida. Amém? Então, que o Espírito Santo possa trazer sabedoria ao nosso coração nesses dias, porque entendo que são dias maus, né? Como Paulo está dizendo, né? Para nós vivermos com sabedoria, para nós sermos diligentes, cuidadosos. Por quê? Porque, né, nós sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, diz a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil e mais do que nunca nós precisamos dessa sabedoria do alto. E a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Amém? Não para gastar nos seus próprios deleites e prazeres, mas porque você é uma pessoa que vive debaixo de um direcionamento, né? Porque você de fato sabe que há um propósito divino para a tua vida e você busca cada dia compreender qual é a vontade de Deus para que você de fato possa viver plenamente esse propósito. Essa é uma maneira sábia de viver a vida, né? Essa é uma maneira prudente de direcionar os seus dias, né? E dessa forma você vai se sentir muito mais realizado, né? Com um senso muito grande de cumprimento, em função justamente de você não ser impelido, né? Mas você estar dirigido, de fato, de acordo com a palavra que Deus tem liberado para a tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra possa agregar alguma coisa de valor ao seu coração. E se você aprendeu algo, se isso falou com você, põe aí no comentário, compartilhe isso para que mais pessoas possam ser também alcançadas. Então, só para a gente finalizar, coloque a bússola sobre o relógio. Amém? Bússola fala de direção. Amém? Então a bússola fala do tempo kairós, do tempo oportuno, de viver de uma maneira prudente, né? Como disse Davi: Senhor, ensina-me a considerar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, né? Ensina-me, Senhor, a considerar os meus dias, a ponderar, né? A calcular os meus dias de forma que eu possa me organizar de acordo com aquilo que é prioridade, né? E se Deus e o reino dele é a prioridade da sua vida, né? Tem sido primeiro, então toda a tua vida estará direcionada por essa bússola e não simplesmente, né, o relógio se impondo sobre você. Amém? Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Pai, quero dar-te graças por esse dia e abençoar cada um dos teus filhos que estão participando comigo dessa live. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos de uma maneira sábia, de vivermos de uma maneira prudente. E isto o Senhor nos permite viver porque o Senhor nos dá acesso à sua vontade, aquilo que está no seu coração. Como disse Paulo, tua vontade para nossas vidas é boa, é perfeita, é agradável, Senhor. E dessa forma, ó Deus, é que nós queremos viver, e viver de uma maneira plena, viver de uma maneira abundante, Senhor. Somos livres para te adorar, somos livres para te servir, somos livres para cumprir o teu propósito para a nossa existência. Por isso, Senhor, eu oro nesse momento para que venha a sabedoria do alto, a fim de que nós possamos ordenar os nossos dias de acordo com a direção que o Senhor tem, segundo a vontade que o Senhor tem estabelecido, para que nós possamos cumprir todo o propósito. Pai, eu sei que estas pessoas que estão me ouvindo, essas pessoas que estão conectadas comigo nessas lives, são pessoas de propósito, são gente de destino, Senhor. E eu declaro que tudo aquilo que está travando, ó Deus, o destino dessa pessoa, Pai, solte agora, seja liberado agora, que destinos do Senhor sejam destravados na vida do teu povo e os teus filhos sejam plenamente ativados no propósito, Senhor. Esses são dias maus, esses são dias difíceis, esses são dias que nós precisamos caminhar com prudência, Senhor, decidir diligentemente, nos pautar pela verdade da tua palavra. Por isso, não deixe ninguém confundido, não deixe ninguém dos teus filhos, nenhum dos teus filhos envergonhados, Senhor, mas que eles tenham revelação do alto para se conduzir nesses dias de forma sábia, de forma prudente, a alcançar todo o propósito e assim a não errar o alvo em nome de Jesus. Glorifica o teu nome na vida dos teus filhos, Pai. É o que eu te peço, Senhor, dando-te graças por esse dia, dando-te graças por esse momento, dando-te graças por essa conexão com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos, pela sua participação. Mais uma vez eu peço para você
compartilhe, comenta, amém? Isso sempre nos edifica mutuamente, tá bom? Beijo no teu coração e bom final de semana. Lembrando que hoje à noite nós temos, né, o nosso culto online, noite, né, profética, e temos o culto presencial, mas aqueles que não podem vir, estaremos transmitindo a partir das 20 horas, ok? Sábado, o encontro de jovens, e domingo nós temos a ceia do Senhor, tá bom? Beijo no coração de todos, prossigam para o alvo.